Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de instrumentação básica. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de um item muito importante, dos itens muito importantes aí da área de instrumentação, que são as malhas de controle. Olha que interessante essas duas imagens que aparecem aí na tela de vocês, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o que a gente chama de controle em malha aberta e controle em malha fechada. Pessoal, o controle em malha aberta pode ser dito como o local, a forma de trabalhar com instrumentação, onde você não tenha um equipamento que faça o controle automatizado disso, o controle automático em si. Tá? Então, a malha aberta, olha que interessante aqui esse processo. Observe que na imagem a gente tem um operador que fica monitorando aqui a temperatura que está passando aqui por esse termômetro, E aí, à medida que essa temperatura é necessária para o processo, seja qualquer o valor que seja determinado para ele, o operador vem e faz a abertura dessa válvula aqui para permitir a passagem de mais combustível, tá? Nesse caso aqui é um gás, para que mantenha aqui ou aumente essa chama. E aí o que está acontecendo agora? A gente tem uma entrada de água fria, aqui é aquecida essa água por umas serpentinas que tem aqui dentro do tanque, e aqui sai a água aquecida, tá? Então aqui eu tenho um processo onde eu preciso aquecer esse reservatório e essa água aqui fica sendo monitorada, nessa temperatura sendo monitorada por um operador. Mas qual é o grande problema de uma malha aberta, como esse exemplo aqui? Se esse operador sair do local, ele não, demorando muito tempo para voltar, ele não tem como controlar essa malha, porque essa temperatura vai aumentar aqui ou até diminuir, dependendo dessa quantidade de água que tem aqui, ou dessa saída que tem aqui. Então ele não tem esse controle aqui sem que uma pessoa esteja perto, tá? Então por isso aqui esse conceito de malha aberta é o que a gente tem como base, tá? Falando também de malha aberta, a gente pode lembrar, com um exemplo bem claro para quem não é da área de instrumentação, mas que está entrando agora, é pensar no conceito do seguinte: uma máquina de lavar roupa. Você coloca lá a máquina para fazer o trabalho de lavar a roupa em si e depois ela termina sozinha. Muita gente pode pensar que ali é uma malha fechada, mas na verdade não é. Por quê? Porque a máquina de lavar roupa você vai colocar a roupa lá em si, mas se você não botar o sabão ou não colocar lá o detergente ou o que quer que seja, não vai garantir que a roupa vai sair limpa. Então o processo no caso de uma máquina de lavar roupa, ele é simples, porque ele vai começar, vai fazer o ciclo e vai terminar. Mas não tem um feedback, ou seja, não tem um retorno, que é a informação dali, que a roupa está realmente limpa. Então a gente pode falar de uma forma fazendo analogia com instrumentação, isso aqui, tá? Então, dessa forma que eu mostrei para vocês, a malha aberta se comporta desse jeito, tanto no processo industrial, quanto dessa analogia que eu falei da máquina de lavar roupa também, tá bom? Agora, por outro lado, observe essa imagem que nós temos aqui, um controle de malha fechada. E aí eu vou mostrar para vocês também, falar de alguns itens importantes para ter uma malha fechada, tá? Eu tenho aqui um transmissor de temperatura, esse aqui é o nosso elemento sensor, que vai ler a temperatura que está aqui, igual a esse, porém, eu não preciso mais de um operador aqui para ficar monitorando o que está acontecendo. Por quê? Esse sinal de temperatura, ele é enviado a um controlador, tá? E dentro desse controlador aparece um item importante chamado de set point, ou ponto de trabalho, que é justamente o que você vai ajustar para a temperatura se manter dentro do padrão que você precisa, tá bom? E aí ele controla aqui pneumaticamente, tá? Ou eletricamente aqui, dependendo do modelo da válvula. Ele vai dar sinal a esse posicionador e essa válvula vai ser aberta ou fechada mediante a necessidade de chegar ao set point aqui. Porque como é que acontece isso? Na hora que eu estou monitorando essa malha, o gás está passando por aqui, ele vai estar monitorando aqui o valor que precisa abrir para que essa temperatura se mantenha no valor que foi determinado por esse transmissor junto com o controlador, Já que eu estabeleci o set point aqui e ele fica fazendo essa abertura e fechamento, tá bom? Aparecem aqui três conceitos importantes também. Aparece o primeiro conceito que eu falei, que é o set point, que é o ponto de trabalho. Aparece a minha PV, que é a variável do processo que eu quero controlar, que nesse caso aqui é a temperatura. E aparece a minha variável manipulada, que utiliza essa válvula aqui, tá? A variável manipulada, nesse caso, é a vazão que eu tenho aqui, passando por essa válvula. Então, no momento que eu manipulo aqui o controle dessa válvula, eu estou manipulando a vazão e, consequentemente, eu consigo manter a temperatura dentro do valor pré-ajustado, tá? Dentro desse controlador, pessoal, existe um bloco PID, que é o proporcional integral derivativo, que vai ser um assunto das nossas próximas aulas, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui a essa questão de malha fechada e malha aberta. Ficou muito claro aqui para vocês que para ter uma malha fechada,
eu preciso ter um elemento sensor, tem um controlador e um elemento final, que vai trabalhar aqui em conjunto para ter esse retorno, tá? Esse tipo de malha aqui, ela recebe o nome de feedback, porque eu tenho a informação que vem do campo, passa para o controlador atuar aqui na válvula e fica retornando. Então, eu tenho esse controle aqui em malha fechada, não dependendo mais do operador, como no caso da malha aberta, tranquilo? Vamos seguir. E aqui, pessoal, nessa imagem, a gente mostra mais detalhadamente como é que se comporta essas variáveis que eu falei lá, esses algoritmos que eu falei dentro do PID, tá? Esses valores que a gente falou ali de referência, variável manipulada, a gente vai encontrar aqui. Olha que legal. Aqui nós temos dentro do controlador essa montagem aqui, simbolicamente representada aqui nessa montagem, tá? O que a gente vai ter aqui? Ó, a referência, que é o nosso set point, ou seja, o ponto de trabalho. Aqui vai ter o nosso controle PID, que foi o que eu falei, tá? Aí dentro desse controle PID vai ter a ação do erro em relação ao set point. Então, quando a variável do processo se afastar muito do valor ajustado, ou seja, a PV tiver diferente do valor do set point, vai ter um erro. E esse erro vai ser calculado para fazer com que esse cara aqui faça uma ação de controle. Essa ação de controle vai atuar, né, vai agir no caso do nosso controlador, aliás, do nosso atuador, que nesse caso é a nossa variável manipulada. Naquele exemplo que eu dei lá, ele vai fazer a abertura e fechamento da válvula, ou seja, manipular a vazão, para que o processo permaneça com o valor que eu tinha necessidade. Então, a variável do processo é que eu tenho aqui, ó. No caso do exemplo anterior, era a temperatura. Então, esse processo vai ter essa temperatura aqui, e para que eu tenha essa realimentação, eu preciso do medidor, que é o nosso transmissor naquele exemplo. Esse medidor está fazendo aqui a leitura, está mandando informação aqui para o controlador, e esse erro é calculado, mediante esse cálculo aqui, é feita a atuação. Então, a malha fechada é justamente essa aqui dividida em blocos, e cada um com a sua atuação, tá? Então, não esqueça esses três termos aqui que são muito usados na instrumentação. O nosso set point, que é o valor que eu quero que a variável manipulada chegue, aliás, a variável de processo chegue. Tem uma variável manipulada que é que vai justamente fazer a atuação lá no elemento para que ele controle a saída ou a entrada de fluxo ali, né, para manter o valor que eu preciso da variável do processo. Então, a variável do processo vai ser sempre o que eu quero controlar. A variável manipulada é a ação que eu estou fazendo para fazer com que a variável do processo chegue no valor que eu preciso. Dentro do controlador vai ter o nosso set point e ele vai calcular o set point em cima da variável do processo, o erro, e em cima do erro ele vai agir, tudo bem? Então é assim que funciona a malha fechada, tá? Vamos dar uma frente aqui um pouquinho mais. Aqui nós temos um exemplo que mostra um pouco mais detalhado aquilo que eu falei, tá, pessoal? Observa bem. Aqui eu tenho uma válvula de controle. Essa válvula de controle tem um transmissor aqui, ó, que está lendo qual é a vazão que eu tenho nesse momento, tá? E aí, essa vazão vai estar sendo lida aqui, vai para o controlador. Esse controlador, na maioria das vezes, vai emitir um sinal de 4 a 20 mA, um sinal elétrico, tá? E quando é uma válvula que é acionada por pneumática, né, de 3 a 15 PSI, e aí, o que, que vai acontecer? Esse 3 a 15 PSI vai fazer com que essa válvula aqui fique abrindo ou fechando, mediante a necessidade que o controlador está enviando para ela, tá? Então, eu tenho uma malha fechada, por quê? Eu tenho a variável manipulada, que nesse caso aqui é a vazão, através da válvula de controle aqui, modulando a abertura e fechamento, tá? Tenho o controlador, que nesse caso vou colocar o set point aqui, e tem o nosso elemento feedback, que é o nosso elemento PV, ou a variável de processo que vai ser lida por ele, tá bom? Aqui, para mais detalhes aqui sobre isso, então nós temos a alimentação de ar comprimido, que vai entrar no posicionador, e o posicionador vai mandar isso aqui controlado para a abertura dessa válvula aqui no nosso atuador, tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado e até mais.